Olá, mulheres de Deus, bom dia. Estamos juntas para mais um estudo do livro Uma Vida com Propósito, do autor Rick Warren. Estamos no capítulo 21 com o tema Protegendo Sua Igreja. Um versículo que eu quero deixar para vocês está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 3. Vocês estão unidos na paz por meio do Espírito. Portanto, esforcem-se para continuar unidos desse modo. Acima de tudo, deixe que o amor dirija a vida de vocês, porque assim toda a igreja permanecerá unida em perfeita harmonia. Colossenses capítulo 3, versículo 14. Nada no mundo é mais valioso para Deus que sua igreja. Ele pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida. Se você faz parte da família de Deus, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade da qual participa. Você foi encarregado por Jesus de fazer o possível para preservar a unidade, proteger a comunhão e promover a harmonia em sua igreja e entre todos os cristãos. A Bíblia diz: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É o desejo do Senhor que a sua igreja seja uma igreja unida, que essa igreja viva a unidade, que os irmãos vivam em comunhão uns com os outros. Concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Paulo recomenda: concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Deus deseja unidade, não uniformidade. Contudo, para o bem da unidade, não devemos permitir que nossas diferenças, em circunstância alguma, nos separem. Precisamos nos manter concentrados naquilo que mais importa. E o que importa? Aprender a amar uns aos outros como Cristo nos amou. Amados, a nossa igreja ela tem que ser uma igreja protegida. Uma igreja que precisa estar bem. Não é certo que não existe pessoas perfeitas, muito menos igreja perfeita. Aonde você for, você vai encontrar pessoas imperfeitas. Aonde você procurar, você vai encontrar uma igreja que tem defeito, porque não existe perfeições. Por quê? Porque nós somos pecadores, somos constituídos de pessoas imperfeitas. Então, como é que você vai encontrar uma igreja perfeita? Se nós, os membros, somos imperfeitos. Se você está tentando encontrar uma igreja perfeita, com pessoas perfeitas, eu quero te dizer que você não vai encontrar. Não fique procurando defeito nas pessoas, defeito na igreja, porque você sempre vai encontrar. Para de ficar olhando para a vida do seu irmão, para as diferenças que eles têm. Todos nós temos diferenças. Prefira incentivar ao invés de criticar. É sempre mais fácil você ficar de lado, atirar pedras naquelas pessoas que estão servindo a Deus, naquelas pessoas que estão se envolvendo na obra, que contribuem com o trabalho do Senhor. Deus nos adverte repetidamente que não critiquemos e não comparemos ou julguemos uns aos outros. E muitas vezes você critica, você julga. A Bíblia diz: não julgueis para não sermos julgados. Que direito nós temos de criticar alguém, de criticar o nosso irmão? Não temos esse direito,
Somente Deus pode decidir se ele está fazendo o que é certo. Você não sabe, então não julgue. Paulo acrescenta que não devemos julgar e nem desprezar irmãos com convicções distintas das nossas. Porque você critica as ações de seu irmão? Porque tenta fazê-lo parecer pequeno? Todos seremos julgados um dia, não com base nos padrões uns dos outros, nem mesmo por nossos próprios padrões, mas pelo julgamento de Deus. Sempre que julgo um irmão, 4 coisas acontecem instantaneamente. Perco minha comunhão com Deus, exponho meu orgulho e minha insegurança, predisponho-me em situação de ser julgado por Deus e prejudico a comunhão da igreja. O espírito crítico é um vício dispendioso. Na Bíblia, Satanás é chamado o acusador dos nossos irmãos. Culpar, criticar, queixar-se dos membros da família de Deus é trabalho dele. Por isso, ao invés de criticar os nossos irmãos, que possamos tentar promover a harmonia, a unidade, porque com certeza é disso que o Senhor se agrada. Pare de desperdiçar tempo, o seu tempo criticando o irmão, criticando a igreja. Pare com isso. Não é isso que Deus quer que você faça. A Bíblia diz: assim estaremos empregando o nosso esforço na boa convivência fraterna. Pare de apontar os defeitos do seu irmão. Não esteja na igreja focado apenas em olhar para a vida dele. Procure focar naquilo que é importante, a sua salvação. Não fale mal do seu irmão. Deixe de espalhar fofoca a respeito dele. Você sabe que isso não agrada a Deus. Fazer fofoca a respeito do seu irmão. Dizer o que ele está fazendo. Se você quer proteger a sua igreja, não dê ouvidos à fofoca. Aquelas pessoas que trazem fofocas a você também podem espalhar fofocas sobre você. Existem pessoas que estão dentro da igreja só para trazerem discórdia, confusão. Esse tipo de pessoas acabam adoecendo a igreja. São pessoas egoístas, pessoas que estão fingindo sem nenhum compromisso com Deus. Esse tipo de pessoa são pessoas que atrapalham o crescimento da igreja. Em meio aos conflitos, ao invés de queixar-se a terceiro, tente procurar a pessoa que te aborrece, a pessoa que te aborreceu e converse de forma amorosa com ela. Muitas vezes acontece alguns conflitos na igreja e você se aborrece com seu irmão, você fica chateado com ele, magoado com ele e você não tenta uma reconciliação. Você precisa pedir perdão para ele. Você precisa dar o primeiro passo e ir atrás dele, se reconciliar com ele. Mas se ainda assim o teu irmão ele não quiser se reconciliar contigo, procure 2 pessoas que sirvam como testemunha para te ajudar nessa reconciliação. E se aí ele não quiser, você apresente o problema à igreja, apresente o problema ao pastor, para que ele possa resolver essa situação. Os nossos pastores, eles são os nossos líderes. Nós temos que apoiá-los, temos que respeitá-lo.
E aqui vai dizer que não existem líderes perfeitos, mas Deus concede a eles a responsabilidade e a autoridade de manter a unidade da igreja. E que durante os conflitos, eles têm a difícil tarefa, né, de serem mediador entre membros ressentidos e imaturos que vivem em conflito. Ele também recebeu a impossível incumbência de fazer com que todos fiquem felizes. A Bíblia é clara sobre a maneira com a qual devemos nos relacionar com os que nos servem. Sejam obedientes aos nossos pastores, aos seus pastores. Ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribua para que a liderança deles seja alegre, não penosa. A Bíblia também instrui os pastores a como lidar com pessoas que promovem dissensão no meio da igreja. Eles devem evitar discussões e ensinar gentilmente o caminho inverso, enquanto oram para que os encrenqueiros mudem de atitude. Os pastores, eles têm essa responsabilidade, né, de promover, né, de pedir a Deus por harmonia, unidade. Protegemos a igreja quando honramos os que nos servem no papel de líderes. Os pastores, os anciões, eles necessitam de nossas orações, incentivo, apreço, amor. Recebemos a seguinte orientação: agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar, orientar vocês na obediência. Então temos que ter toda a consideração por nossos pastores, porque eles foram escolhidos por Deus para cuidar das suas ovelhas, para cuidar das pessoas. Eles também precisam do nosso apoio, do nosso respeito. Não deve ser uma tarefa fácil para eles, mas Deus deu essa responsabilidade para eles, mas eles também precisam do nosso apoio. Desafio a você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Empenhe nesse objetivo com todas as suas forças. Deus irá se agradar disso. Nem sempre será fácil. Em alguns momentos, terá de fazer o que é melhor para o corpo, não para você mesmo, mostrando preferência pelos outros. Este é um dos motivos pelos quais Deus nos pôs na família e igreja, para aprendermos o altruísmo. Em comunidade, aprendemos a dizer nós em vez de eu. Nosso em vez de meu. Deus diz: não pense apenas no próprio bem, pense nos outros cristãos e no que é melhor para eles. Deus abençoa a igreja que permanece unida. A igreja que permanece unida é uma igreja que cresce. É uma igreja que ela vai ser abençoada. Os membros dessa igreja serão abençoados. Por quê? Porque é uma igreja que vive a unidade. Eu quero deixar para vocês um tema para reflexão. Tenho a responsabilidade de proteger a unidade de minha igreja. Versículo para memorizar. Portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento de nossa comunhão conjunta. Romanos 14, 19. A pergunta para meditar: o que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade de minha família eclesiástica nesse exato momento? Que o Senhor abençoe a tua vida, que possamos continuar juntas nesse propósito.